A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, é com muito prazer que estamos aqui reunidos para a exposição de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Esse material que tem sido disponibilizado para subsidiar professores e professoras empenhados no ensino da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula. E nessa ocasião vamos trabalhar a temática a evangelização real na era digital. E para discutir esse tema tão empolgante e atual, estão aqui conosco o nosso pastor João Barbosa, né? E também o nosso evangelista Trajano, que é jornalista e presta assistência na área de comunicação da Convenção em Abreu Lima. Quero agradecer a todos pela presença e dizer que sejam bem-vindos, né, para debatermos, discutirmos um pouco desse tema que com certeza tem muito espaço, né, relacionado à evangelização, irmão Trajano. A nossa verdade prática diz o seguinte: na era da informação instantânea, somente o Evangelho eterno para dar esperança à humanidade. Eu gostaria de começar, irmão Trajano, perguntando ao Senhor algo que certamente faz parte da inquietação de muitos que nos acompanham. O que, na verdade, vem a ser essa era digital ou era da comunicação? Primeiramente, Pai do Senhor, Marcelo, Pai do Senhor, Amém. pastor, é um prazer estar com vocês aqui, essa oportunidade. Também saúdo a todos em casa, através desse canal no YouTube, com a paz do Senhor. Marcelo, assim, eu queria falar um pouco do cenário, para depois expor a questão do termo era digital. A agência WAS, uma agência de marketing social, ela trouxe um breve relatório sobre algumas características dessa área digital sobre o nosso Brasil, que mostra que os usuários dessa era digital, os brasileiros, são os que passam mais tempos conectados na rede, né? Aquele usuário que passa mais tempo conectado na rede mundial de computadores, na internet, somos nós, os brasileiros. O IBGE divulgou essa semana... Ficamos só atrás dos americanos, né? Isso. O IBGE divulgou essa semana um aumento no número de habitantes da população brasileira, 204 milhões para 206 milhões. E dentro desse número, 54% dos brasileiros são ativos no uso que a gente chama do mobile, dos dispositivos eletrônicos de acesso, o celular, tablet e smartphone. 54% desse número tem acesso, através desses dispositivos móveis, à internet. Você vê a grandeza, né, essa realidade que se apresenta hoje nos nossos dias. É algo notório, todos nós estamos, a maioria, né, estamos conectados à internet, e eu acredito, evangelista Marcelo e pastor, que muito em breve esse acesso ele vai chegar a todos, porque existe um projeto de governo para isso, né? As empresas privadas estão investindo muito nessa área. Eu acredito que daqui a alguns anos boa parte da população, ou quase a sua totalidade, vai ter acesso à internet e a esse mundo virtual. Bem, o conceito de mundo virtual, o próprio comentarista ele traz, e eu achei muito interessante, de uma maneira bem prática e fácil o conceito, né, do que é essa era virtual, né, mas ele se apega a duas características interessantes. Ele fala sobre... a era das informações instantâneas e imediatas, né? Essa gama de informação que surge a cada momento através da internet, informações imediatas, informações instantâneas, né? Conhecimento para todos nós, e não tem como a gente voltar um pouco no tempo, no passado. Eu lembro, Marcelo, eu acho que também o senhor viveu esse tempo, pastor João, certamente, que a gente, para fazer uma pesquisa, temos que ir na biblioteca da escola, né, sentarmos ali, passar tardes e manhãs e redigindo o trabalho em papel pautado na época, e quando tinha necessidade de um trabalho mais profundo, o material não tinha na biblioteca, a gente tinha que ir na biblioteca estadual,
sentar ali, pesquisar ou no arquivo público para fazer um trabalho, e muitas vezes, a maioria das vezes era manuscrito, porque até acesso à máquina da datilografia era difícil naquela época. Hoje em dia você, com um simples clique, né, com um simples digitar ali na barra de endereço, você acessa o Museu do Louvre, você acessa bibliotecas imensas, você tem acesso ao conteúdo, ao conhecimento de maneira imediata e de maneira rápida, né? Dentro dessa rapidez, né, para a gente poder ouvir também o pastor João, ele fala sobre a questão da era do conhecimento, a era das informações imediatas, instantâneas, e fala sobre uma característica que é primordial dentro dessa era digital, dessa internet, é a questão da rapidez, né? É bem mais rápido. Você hoje, como eu falei, com um clique você tem acesso de maneira instantânea a qualquer tipo de conteúdo, né? Os recursos são imensos, as plataformas são bem inúmeras. Você pode acessar o seu computador em casa, você pode acessar do notebook, do smartphone, do tablet, do seu celular, a qualquer tipo de informação, seja de qualquer, por vídeo, por foto, por escrito, e você tem esse acesso de maneira instantânea. Isso aí pode gerar, né, a gente vai discutir um pouco, uma série de dificuldades para quem acessa, para o usuário desse tipo de rede. Pastor João, a gente está falando, evidentemente, de tecnologia, né? É. E quando a gente volta um pouquinho num tempo, muito pouquinho, né? 8.000 anos aproximadamente, e aí a gente vai ter os primeiros manuscritos sendo originados, né? A partir lá talvez do Egito ainda. Então a gente vai vendo o avanço tecnológico no meio do povo de Deus. Como é que a palavra de Deus reagiu, né, a esse avanço, e ela tem sobrevivido? O que é que ela tem se utilizado das tecnologias que são apresentadas para fazer com que a palavra do Senhor ela não só permaneça, porque a questão de permanecer não está relacionada a questões humanas, está relacionada única e exclusivamente à vontade de Deus. Mas a sua expansão e o seu conhecimento, isso sim sempre está relacionado ao desenvolvimento tecnológico. Então, a partir desde a saída do povo do Egito, né, quando a gente vai ter os primeiros manuscritos, os materiais que foram usados, todo esse desenvolvimento, como é que a palavra de Deus tem se utilizado dessas ferramentas, até mesmo encontrar um determinado ponto na história onde a tecnologia que poderia ser usada para o desenvolvimento, né, do Evangelho vai ser tida na realidade como uma barreira, como algo do maligno. Como é que o Evangelho tem lidado com esse avanço tecnológico? Olha, o desenvolvimento tecnológico que Deus oportuniza aos filhos dos homens, porque é algo que Deus dá condições aos homens de buscarem esse conhecimento. E os homens de Deus, quando nós nos debruçamos um pouco sobre os homens de Deus no passado, e aí eu estou indo lá para os tempos do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios. Se ele tinha conhecimentos herméticos, mas ele tinha conhecimento matemático, tinha conhecimento de engenharia, tinha conhecimento militar. E das letras, que inclusive depois, porque a escrita da época não servia para hoje, ele mudou quando ele esteve em Midian, ele deu um toque diferente, que ele aprendeu também com outros povos ali. Mas nós vamos verificar ao longo da Bíblia que mesmo Israel sendo uma nação que tecnologicamente estava um pouco abaixo, um degrau, digamos assim, de outros povos. No entanto, eles se utilizaram do que havia de melhor. E os profetas
fizeram isto. Observe que o Abacuque, que está na nossa lição, dizia assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e toma ou torna bem legível sobre uma tábua. Quer dizer, pegasse a visão, escrevesse a visão e tornasse aquela visão bem legível para que as pessoas que passassem pudessem ler, mesmo estando correndo, colocasse no logrador, numa alameda, numa arena, qualquer coisa, à beira de um caminho, e que alguém que passasse, mesmo correndo, pudesse ler. Tem que ser em letras grandes, né? Ora, irmãos, os estudiosos costumam dizer que isso aqui é a profecia do outdoor. Outdoor é uma coisa já do mundo moderno. Isso. Significa o quê? Que o conhecimento, se utilizar do conhecimento do que existia de mais avançado na época, nós encontramos esses fundamentos na Bíblia. Encontramos isso na Bíblia. Os profetas, os demais, todos se dedicaram e se utilizaram do melhor. Não é sem razão que dos últimos 2 milênios, os homens, a relação dos homens mais sábios deste mundo, que mais se destacaram, do primeiro, segundo, terceiro ou quarto escalão, se é que eu posso usar esse termo, eram judeus. Eram judeus. Figuras notórias, né? Exatamente, eram judeus, de alguma forma. Então, que dizer de Gutenberg, que era um cristão, quando ele, o criador da imprensa, e um dos primeiros livros que ele escreveu foi uma porção bíblica, para experimentar o seu invento. Ele quis fazer isso. Se utilizando os recursos daquela época. Daquela né? época, Verdade. já no século XV. Verdade. E a era digital, observe bem, é bom que se entenda isso. Eu disse a princípio que é Deus que dá, que oportuniza aos homens estudar e adquirir esse conhecimento. Que toda a ciência, a Bíblia chama Deus de Todo-Poderoso. Tudo que você possa pensar em poder e saber, etc., está em Deus. E Ele dá, embora que em conta-gota, aos filhos dos homens, até porque Ele não pode adquirir mais. Mas é uma coisa na era digital que é o conhecimento cibernético. O conhecimento cibernético fala do domínio. Isso veio, essa ideia desse domínio que mais tarde foi falado, esse nome vem desde os tempos de Platão. Mas Mao Tse-tung pensava que através dos meios cibernéticos a China conseguia dominar o mundo. Napoleão, quando visitou a China, dizia que no tempo que ela se despertasse, o mundo ia tremer, né? Então, e está se levantando aí, devagarinho. Mas os 15 anos estará igual ou superior, se acredita, aos Estados Unidos da América. No Brasil, nos anos de 2008, foi feito um trabalho para que o fator nuclear ficasse com a marinha, o espacial com a aeronáutica e o cibernético, que é onde está o domínio com o exército, o cibernético. E é digno de nota que a internet, ela nasceu nos campos de batalha. Isso. Não é? Como ferramenta de comunicação. Como ferramenta de comunicação. E mensagem secreta. E mensagem em tempo real, onde não pudesse ser interceptada. Porque a gente, quando volta lá para Daniel, a gente vê que Satanás, ou seus
as seclas, interceptou o clamor de Daniel quando pedia a Deus pelo povo. Quer dizer, no espaço sideral, aqueles seres interrompeu a descida do anjo com a resposta. Hoje, claro que isso não pode mais acontecer. Fazendo uma analogia disso, de interceptação de mensagens. Então vamos verificar que o inimigo ele é audaz nesse aspecto. Então, hoje o mundo está próximo, porque as comunicações são em tempo real, como você falou a princípio. Não é mais em tempo quase real, agora é em tempo real. Presenciamos um fato em qualquer continente em tempo real que esteja acontecendo. Não existem mais barreiras geográficas, né? E quase não existem mais barreiras temporais, né? Porque existe ainda, mesmo que mínimo, existe ainda um tempo de você acessar e ter o conteúdo. Isso vai depender muito da sua conectividade, né? As barreiras geográficas já caíram por terra, que daqui o senhor clica e acessa qualquer conteúdo. Essa barreira de tempo está diminuindo a cada dia mais, né? E o senhor falou algo muito interessante, pastor, essa questão do próprio inimigo se utilizar desses recursos que Deus disponibiliza para a humanidade, para todos nós e para a igreja, né? Porque o próprio autor, o comentarista, diz que os recursos em si não são más, né? Intrinsecamente os recursos não são ruins, não são maus, né? É como eu utilizo, né? E para que eu utilizo essa ferramenta ou essas ferramentas, né? De que forma eu utilizo, isso pode tornar, né, um mal para mim e um mal para as pessoas que estão ali próximas e acessando o conteúdo através desses dispositivos, né? Isso. Agora você observe bem, irmão Marcelo, irmão, observe bem uma ferramenta dessa nas mãos de Satanás, ou de homens que se dedica ao mal. E olhe que o mundo que nós vivemos, esse país está assim, olhe. Pessoas que estudaram isso profundamente para usar para o mal. Mas essa mesma ferramenta que o inimigo usa para o mal e usa seus adeptos para prejudicar outras pessoas, ela deve ser usada pela igreja de Deus, pela igreja de Cristo, pelos homens de Deus, por todos nós, ministros do Senhor, para ser utilizado o que existe de melhor nos meios de comunicação em tempo real. Pastor, agora, de convir, né, que mesmo diante de tanto avanço tecnológico, né, e um avanço e uma tecnologia que se mostra muito sedutora, né? Claro. E que sempre tira as pessoas de si, né? E o crente, no caso, tira do maior foco, que é justamente propagar o Evangelho. A gente tem trabalhado uma lição no trimestre que fala de desafio, e nesse contexto o desafio está justamente em manter o foco em Cristo, né? Porque a gente vê as facilidades. Não existe mais a barreira temporal, né? Geográfica, como já foi colocado. Não existe mais, né? Não existe, então você pode acessar qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Basta tão somente estar às mãos com o equipamento, né, que fornece essa tecnologia e com a conexão à internet. Então você pode acessar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Se antes disso você precisaria deslocar-se de um espaço para ver algo, então esse algo hoje está mais perto do que se imagina. Verdade. E aí tem-se origem, né, a ação pecaminosa, evidentemente, que para o inimigo, se é uma poderosa ferramenta para desvirtuar os valores bíblicos, se ele já possuía, hoje é que ele vai usar ainda mais. Não à toa, hoje o que mais se propaga na internet é justamente material pernicioso, totalmente maléfico. Não só para a vida do cristão, mas para qualquer vida.
em si, né? Porque o autor, quando nós lemos o texto áureo, mesmo diante de tanta tecnologia, e quando a gente pensa tecnologia, né? Quando a gente pensa em internet, a gente pensa em praticidade, né? Facilitar a vida, né? Das pessoas, a vida do homem. Então, tudo que é criado é visando a facilitação, né? Mas existe um outro polo, né? Porque quando ele fala que na era da informação instantânea, somente o Evangelho eterno para dar esperança à humanidade. Ou seja, mesmo diante, Trajano, de toda essa evolução, de toda essa capacidade que a pessoa, que os indivíduos têm, né, de se tornarem conhecidos e de conhecer, mas ainda assim, isso parece que está dando origem a um outro tipo de mazela, a um outro tipo de doença. E eu gostaria que você também falasse sobre isso, qual o lado maléfico de toda essa tecnologia para o cristão, para o não cristão, para aquele que tem que usá-lo para propagar o evangelho ou aquele que usa para passar tempo. Marcelo, assim, são inúmeros males, né? Mas existe um bem interessante que é algo já determinado pela medicina clínica, que é a né? E está ligado muito à questão da ausência do uso, do acesso à internet. Que é uma angústia que se gera, né? Se cria uma angústia no cidadão, no usuário do dispositivo móvel, por não poder acessar a internet, né? Isso já é diagnosticado, tem pessoas que ficam... porque é aquela questão da... quem usa e, num determinado momento, para de usar, se cria uma angústia e pode gerar várias mazelas, né? E é interessante a gente frisar que é o seguinte, dentro desse contexto da era digital, dentro dessa relação entre a igreja, né, e os aparatos tecnológicos, a relação nunca, assim, sempre teve alguns conflitos. Sempre existiu conflito. A gente vê isso há décadas passadas com relação à própria rádio, né, que devido a uma dificuldade, algumas igrejas, algumas lideranças reprimiram o uso de alguns programas de rádio. Antigamente só liberava a rádio AM, o pastor pode responder isso depois, algumas rádios FMs. A televisão no início foi tratada mesmo como uma janela. É a besta que fala, a imagem estava ali, a imagem da besta. A relação sempre foi conflituosa, né, entre o uso dos recursos tecnológicos e a igreja. Graças a Deus hoje isso tem se modificado, né? Algumas pessoas, as lideranças de algumas igrejas estão se atentando para esses recursos tecnológicos, porque vê a gama de pessoas que podem ser alcançadas pela mensagem da esperança que é em Cristo, né? Mas o lado negativo disso, né, de tantos outros, é essa questão mesmo da dependência por estar conectado, né? A angústia por ter a necessidade de estar com o aparelho conectado à internet, de estar trocando mensagem, de estar recebendo mensagem, de estar mandando conteúdo, recebendo conteúdo, e isso é patológico, né? Isso já foi diagnosticado como uma patologia, como uma enfermidade, que pode gerar outras enfermidades. Aí entra a questão mesmo da psicologia e outras pessoas mais especializadas podem responder sobre isso. Mas hoje, além também da questão espiritual do cristão, né, que pode, é uma ferramenta, os recursos tecnológicos é uma ferramenta criada por Deus para o homem. Mas como eu vou utilizar, né? Existe a questão da metáfora do uso de uma faca na mão de um mestre de cozinha, né? E com aquela faca ele vai desossar uma carne, vai preparar um frango de uma maneira excepcional. Você pega o mesmo instrumento, a mesma ferramenta, o mesmo recurso de uma faca, coloca na mão de um assassino, né, de um sociopata, com certeza vai ser danoso. É a forma, volto a dizer, a forma como eu uso esse recurso, para que eu vou usar esse recurso, o objetivo de usar esse recurso, aí que entra a questão de Cristo, né? Do objetivo e o tema para o cristão, para aqueles que estão evangelizando, o desafio é de levar a mensagem de esperança para as pessoas que estão do outro lado. Porque existe o emissor e existe o receptor. A mensagem, o modelo é a mesma mensagem, né? A mensagem não muda. A mensagem é a mesma. Ora, os recursos são diferentes, né? Tanto na ponta A como na ponta B, entre o transmissor, o emissor e o receptor, existem vidas,
existe alma, existe pessoas que estão ouvindo essa mensagem. E muitas das vezes essas mensagens são mensagens distorcidas do Evangelho, né? São mensagens que não edificam, são mensagens que escandalizam o próprio Cristo e a sua palavra. Infelizmente é isso, né? No nosso livro, pastor, que dá apoio à lição, o segundo tópico falaria sobre pecadores digitais, né? E aí ele vai falar do ambiente que hoje é construído e que facilita muito, né? E facilita o pecado e aumenta a noção de achar que Deus não está vendo, né? Ou seja, perde-se o temor. Ele fala sobre um local íntimo e sigiloso, né? Ele fala sobre o pecado viral e sobre outras porções também dessa natureza, como ele chega a dizer: escondidas atrás das telas, as pessoas sentem-se mais seguras em transgredir as leis e os mandamentos do Deus que tudo o vê. Que conselho o senhor daria a alguém que porventura estivesse ou esteja passando por um momento desse tipo? Olha, os adeptos dos chamados crimes cibernéticos, que são muitos, viu? São muitos. Eles já sabem que não estão mais ocultos. Dentro do próprio sistema existem ferramentas capazes de descobri-los e pô-los na cadeia. Já existe, por esse mundo afora, que, vamos falar do Brasil, as chamadas delegacias que cuidam desses crimes. E delegados, tanto na Polícia Federal como nas polícias estaduais, especializados em crime cibernético. Ou seja, para ir atrás daqueles indivíduos que perverte o sistema, mas ele direciona um determinado público, para um determinado público, e direcionam a eles, para que eles possam, digamos, eles semeiam a prostituição, o lesbianismo, a pedofilia e outras práticas abomináveis aos olhos de Deus. Que é um mercado, né? Na internet isso é um mercado. E rola dinheiro nesse negócio. Então, é possível eles roubarem bancos, fortuna, e quando se vem descobrir, já houve as transferências para outros países, mas se vai atrás muitas vezes. Mas existe meio tão sofisticado que as grandes organizações terroristas do mundo, como a Al-Qaeda e agora o ISIS, conseguem suas transações econômicas sem que as grandes potências possam 100% rastrear esses recursos. Isso são crimes, utilizando-se de técnicas criadas no mundo ocidental, mas que eles assimilaram e usam para todo tipo de coisas erradas. Eu faço uma pergunta aos senhores e a todos aqueles crentes em Cristo que possa me ouvir através da rede mundial de computadores. O que estamos fazendo? Porque os criminosos se utilizam amplamente dos recursos cibernéticos para semear o mal, roubar, matar e destruir, enganar. E nós, homens de Deus, que lemos a Bíblia e que temos também esse recurso em nossas mãos, o que estamos fazendo? É isso, me parece que esta é a visão do comentarista da lição. O que estamos fazendo no que diz respeito à evangelização? Ele fala de evangelização real, ou seja, rápida,
nessa era digital, o que estamos fazendo, que os meios, e eu diria, eu vou responder uma parte, nós estamos sim fazendo algo, graças a Deus. Esse trabalho aqui não é outra coisa, senão saturar a rede mundial de computadores. Esse vosso conservo tem mais de 1000 mensagens bíblicas em todos os assuntos, espalhado aí. Tem feito a sua parte, né, pastor? Glória a Deus. Tem um blog também, alguns, né, pastor? Mas eu louvo a Deus por isso. Eu tenho feito o que eu posso fazer. É muito pouco para a imensidão do trabalho que tem a ser feito e como isso é usado pelos inimigos da obra de Deus. É um desafio, irmão, né? é coisa tão séria que a principal arma de guerra não é mais os mísseis, não é os canhões, não. São o conhecimento, exatamente a chamada guerra é cibernética. Israel consegue tirar de uma cidade televisão, telefone e internet do ar, sem que ninguém consiga se comunicar com o outro. Qualquer rádio e televisão ele tira do ar. Israel faz isso, lá pelo Oriente Médio. Então, são meios da era digital que está à disposição do homem e que a igreja precisa usar isso amplamente. Porque nós temos feito sim, mas ainda é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Trajano, complementando isso que o pastor falou, né, dessa impossibilidade hoje de manter-se totalmente em sigilo, né? Há muitos crentes que acabam caindo nesse engodo, né, das facilidades e acessando o que não deveria acessar. Mas há um outro problema que tem contaminado as pessoas que consomem esse tipo de tecnologia, né, que é justamente a agilidade da informação. A gente tem uma proporção gigantesca, né? Muita gente, há especialistas que dizem, tudo bem, hoje há muita informação, mas muita gente não sabe o que fazer com ela, Perfeito. Não sabe trabalhar essa informação. É a era da informação, a juventude de hoje tem mais informação, mas não sabe como trabalhar com essa informação. O próprio autor vai citar um exemplo que antes, uma distância que era medida, né, em quilômetros, hoje é em tempo. Ninguém quer saber mais quantos quilômetros tem do ponto A para o ponto B, quer saber quanto tempo vai levar para chegar lá, né? Porque perfeito. Temos aviões, quem vai hoje daqui para São Paulo, em 3 horas chega em São Paulo. Né? Ninguém quer mais saber quantos quilômetros tem. É um exemplo que ele cita, né? Por exemplo, quando José e Maria deixam lá a cidade, né, por conta de perseguição. Um outro ponto aqui, em função dessa rapidez, né, dessa informação, que ele chama de geração fast, né, de velozes, né? No livro ele diz assim, cita alguns exemplos, né? Quando procuro um vídeo, não perco tempo com nada que tenha mais que 3 minutos, por exemplo. Quem não consegue se expressar com 7 palavras não merece dizer 70. Uma igreja em 140, uma ideia, né, em 140 caracteres, ou seja, tudo rápido, né? Hoje ninguém tem paciência para absolutamente mais nada. Você manda uma informação e se a pessoa não responde imediatamente, você fica inquieto. Então, isso de alguma forma, né, justamente pelos cristãos fazerem uso desse instrumento, acabam que de alguma forma sendo influenciados. E como é que fica a mensagem do Evangelho, que não só para falar, mas para ser compreendida, exige com certeza um pouquinho mais de paciência, principalmente para esperar Jesus. Como é que você vê esse contexto de tempo, né, de paciência? Estou tentando fazer um adendo, essa patologia que as pessoas têm uma angústia e por não usar os dispositivos virtuais, dispositivos de internet, é a nomofobia, né? Deixar bem claro aqui, é nomofobia. Marcelo, é interessante a gente frisar que
dentro dessas características da rede virtual, dessa era virtual, que é a questão do conhecimento e a rapidez do conteúdo, existem também dois elementos que podemos citar, que são o elemento qualitativo e qualitativo. Por quê? A quantidade de pessoas que acessam, a gente já comentou sobre isso aqui, é inúmeras, é algo que a gente não pode nem mensurar. Né? Pessoas que acessam o conteúdo. E a questão da qualidade do conteúdo, aí entra a questão da mensagem. Né? De que forma hoje, como um cristão, como um usuário de internet, né? O pastor João falou muito bem que existem inúmeras mensagens dele, e por mais que ele tenha feito e deseja, ainda é pouco, né? E podemos fazer muito mais. Como cristão, que tipo de mensagem, né, eu estou compartilhando dentro dessa rede digital? Que tipo de mensagem, me permita, evangelista Marcelo e pastor João, eu estou transmitindo? Será que edifica o receptor do outro lado, quem está vendo, ouvindo e assistindo? Ou será que vai prejudicar essa pessoa? Será que glorifica a Deus? Né? Ou vai, assim, escandalizar o reino de Deus? Será que glorifica ao nome de Jesus? A gente tem que refletir sobre isso. Infelizmente, existem pessoas que, para um grupo, né, a questão de redes sociais ou qualquer outro grupo de comunicação, de troca de mensagens, tem uma postura, né, para um grupo de cristãos tem uma postura. Falo como cristão, começo a agir como cristão, troco mensagens evangelísticas e tal. Mas para um grupo não cristão, agem de forma diferente. Né? Existe uma dualidade de personalidade ali. Né? Eu sou cristão para um grupo que não é cristão, eu vou agir, aí ali muitas vezes trocam palavras torpes, muitas vezes passam conteúdo, volto a dizer, que não edifica, propagam e compartilham pornografia, compartilham mentiras, né? Escândalos. Isso aí, com certeza, vem a ferir o princípio bíblico, né? A mensagem de Cristo. Agora, a internet, né, nesses dois elementos do qualitativo e quantitativo, ela veio a potencializar isso. Veio a dar uma dimensão ainda maior. Eu acredito, e o próprio comentarista fala no livro, que é uma super exposição, pastor evangelista Marcelo, do pecado. Né? A internet potencializa isso. A gente vê, ele cita exemplos de Davi, né? Dentro de sua vida particular e ali sigilosa, né? Quando ele se utiliza do e-mail, né? Quando ele ali peca, e a gente sabe das consequências daquele pecado dele para Israel e para sua família, né? E esse sigilo e essa particularidade de estar sozinho ali com o dispositivo, sozinho com o computador, sozinho com o tablet, essa superexposição do pecado também potencializa, né, o dano para o cristão e para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. É interessante frisar que temos que entender que os de fora precisam conhecer Jesus. E os de dentro da igreja precisam ser informados, né, sobre as atividades da igreja, informados e instruídos pela palavra de Deus. É esse foco que não podemos perder. Né? Mas infelizmente hoje, eu até conversava com minha esposa em casa e com minha filha sobre essa questão do uso. Será que o nosso dispositivo móvel, será que o nosso celular, será que o nosso computador, ele pode ser compartilhado com alguém? Porque existe uma senha hoje que você pode botar, existe aplicativos de senha que você pode botar senha para qualquer tipo de ferramenta dentro de um dispositivo móvel. Né? Existem senhas de segurança, você bota uma senha para proteger o celular se caso for roubado, né? For furtado, e você é uma segurança sua. Mas tem pessoas, infelizmente, eu não posso deixar de falar isso aqui, pastor e Marcelo, que colocam senhas para proteger o conteúdo que tem no seu celular. Um conteúdo danoso, um conteúdo, volto a dizer, que não edifica. Comprometedor. Né? É até interessante que eu já vi isso aí já, de pessoas que professam a Jesus, professam a sua fé em Cristo, dizem ser cristão, e quando você pede telefone emprestado e tal, ficam receosos de emprestar, ou faz ligação, me entrega, porque existe algo ali comprometedor para a sua vida, né? Que não edificam a Deus. Olha, existe, falando de pecado, nessa área digital, você tem um blog, digamos, e você posta mensagens bíblicas, observe bem. Mas o número de pessoas que entram nesse blog, nessa mensagem,
e depois vai lá no seu e-mail e satura de propostas das mais indecorosas possíveis, que são laços que Satanás lança, e alguns têm caído nesses laços, por julgar que é secreto, e se expõe, e quando vê, perdeu a moral com a família, com os filhos, com a igreja e até diante do mundo, porque tinha uma postura de homem de Deus, mas estava com a vida dupla. É importante que hoje nós tenhamos uma vida, como dizia Paulo, possamos andar de cara descoberta. Se alguém que tiver vida dupla, que deixe a vida dupla. E siga uma vida íntegra. E não tenha vida dupla, não use esse meio para pecar. Esses recursos, né? É um meio para pecar. E se peca e até se chega até ao extremo de se cometer adultérios e fornicação através dessas ferramentas digitais. E precisa, o homem de Deus e aqueles que servem a Deus precisam ter muito cuidado com isso. Mas sim se utilizar desses meios, evangelista Marcelo, para propagar as verdades eternas da salvação. O que a tecnologia também faz com que as pessoas deixem de valorizar, né? Não só as pessoas, mas de alguma forma, hoje, como o próprio comentarista muito bem colocou, muito bem mesmo, que assim, hoje as mudanças, elas acontecem numa rapidez muito grande. Não dá tempo nem de você se acostumar com o equipamento e já é uma nova tecnologia que faz uma pressão econômica e social sobre você, exigindo mudança. Ou seja, você compra um equipamento, usa por 6 meses e ele já pede uma atualização de software, por exemplo. E se de repente, e às vezes força, né? Que até bem pouco tempo uma empresa que fabrica esse software foi processada porque forçou o usuário, a fazer essa atualização. Ou seja, essa mudança, né? Então, o comentarista diz que em nenhum outro momento da história da igreja cristã, a pregação do evangelho viu-se às voltas com tantas concorrências e distrações. Quer dizer, é o grande risco que tem, pastor. Imagine sentar-se à frente de um computador, digitar uma mensagem e quem faz isso online, dependendo, né, do tipo de ferramenta que use para fazer esse trabalho, ele vai receber propagandas. Ou seja, essas distrações, essa concorrência que temos hoje na internet. Ou seja, quem tem recurso financeiro paga para que sua imagem seja exposta, por exemplo, no site mais visitado no Brasil. Quer dizer, haveria possibilidade de repente, pagarmos algum valor? Seria viável? Seria algo legal, biblicamente falando, pagar para que estivesse ali pelo menos o nome Jesus, ou seja, aquele site mais acessado, por exemplo, no Brasil. Então eu vou pagar. É um espaço pago de propaganda, então eu vou pagar, eu só quero que você coloque aí o nome Jesus está voltando. O que é que vocês acham da ideia? Eu acho que eles não vão publicar. Alguns sites aí famosíssimos, com certeza, não vai publicar. O senhor tomaria essa medida, se pudesse? Não tenho nenhuma dúvida que eu faria isso. Saturava o sistema disso. Mas eles não aceitam isso também. Porque a eles não interessa. Isso não interessa, não. O que você acha? Não, eu concordo com o pastor. Claro, assim, como passa a ser esse espaço de vinculação de propaganda, de acesso a qualquer pessoa que queira comprar esse espaço, por que não um cristão que tenha condição, que não vá
tem alguma dificuldade financeira em comprar esse espaço e colocar uma mensagem de edificação ou evangelística. Também não teria dificuldade, pastor, como o senhor, em fazer isso. Mas é a questão que existem empresas de comunicação hoje que elas têm normas e regras e infelizmente hoje, algumas delas elas não colocam mensagens ligadas à religião ou crença de alguém, né? Isso aí muitas vezes não é documentado, mas na questão de marketing da empresa, né, do próprio, da venda do espaço, né, isso aí quando você liga e solicita, isso aí já é privado. Nós não temos condições porque as diretrizes da empresa, da nossa empresa é essa, a gente não pode usar o espaço para propagar ou divulgar crenças religiosas ou religiões de ninguém, né, impossibilitam o meio, né, essa mass media, né, o mídia de grande porte, de levar o evangelho e o nome de Cristo. Agora, hoje, diferente de alguns anos atrás, inúmeros espaços de televisão e rádio estão à disposição da igreja. Existem inúmeras instituições hoje que têm programas diários de TV. A questão é, Marcelo e pastor, como eu estou utilizando esse meio? Será que a mensagem é uma mensagem cristocêntrica? Será que é a mensagem que Jesus, realmente, o verdadeiro evangelho está ali? Ou é a mensagem mercantilista, ou a mensagem triunfalista? A maioria, lamentavelmente, a maioria dessas emissoras de televisão que se professam evangélicas e cristãs usam o espaço para pregar uma mensagem triunfalista, uma mensagem mercantilista, um evangelho que não é um evangelho autêntico, um evangelho de Jesus Cristo. É lamentável, né? Nós estamos já convergindo, né? Mesmo sabendo que a temática é muito assim, exigente, né? E claro que a gente poderia debater por muito tempo ainda. Teremos as escolas no domingo, mas aqui é um debate facilitador, né? Para ampliar um pouco mais o nosso leque de informação. Então, nós temos, pastor, ainda esse vasto sistema aí recheado de informações, informações falsas, informações verdadeiras, né? E aí as pessoas usam essas informações, né, para se beneficiarem. A gente sabe que muitas famílias têm sido destruídas. Nesse exato momento, no Brasil, por exemplo, existe um aplicativo para dispositivos móveis, né? Mas já é possível também acessá-lo nos fixos. Mas hoje as pessoas fazem uso mais através de celulares, né? Smartphones, principalmente. Então está aí esse aplicativo e uma vez ou outra um juiz diz que vai bloquear, paralisar o uso e se percebe, como você já falou, Trajano, que as pessoas ficam enlouquecidas. Mas a verdade é, pastor, a homofobia, né? Que há famílias sendo destruídas por causa desse aplicativo. Com certeza. Ou seja, um aplicativo que poderia, como muitos outros, que poderia ser usado. Eu estou falando aqui na esfera cristã, evangélica. Claro. Se alguém se identifica assim, como um cristão, como um evangélico, né, se coloque aí. Então, poderia ser usado para quê? Para divulgar o nome de Jesus. No entanto, é o que menos se faz. É o que menos se faz, né? Mas está aí o aplicativo e, evidentemente, nossos jovens e adolescentes e muitos adultos também precisam, com certeza, de uma orientação, né? De usar com mais prudência. Então, dentro das considerações finais, gostaria que o senhor fizesse alguma pontuação também sobre esse tema. Eu vi aqui na lição, onde tem assim, para refletir. Esse ponto terceiro ele diz assim, para refletir. Como deve ser o evangelista na era digital? Aí ele responde, o evangelista deve ser alguém que, além da vocação, da mensagem e habilidades específicas, deve saber como manusear um site ou um blog. Em suma, ele deve saber usar a rede e consertá-la para que o seu trabalho seja frutífero. Ou seja, eu vou estudar, vou conhecer o sistema profundamente, porque as crianças, com 4 anos,
5 anos, sem que ninguém diga a ela, faça dessa forma, elas aprendem. Entendeu? Não precisa, ela vai descobrindo ali, tocando e vai descobrindo. E eu tenho neta com 5 anos de idade que é uma sumidade nisso. Faz qualquer coisa. Uma com 10 anos, que meu Deus do céu, não é brincadeira. Então, o perigo que jaz para essa criançada simples que se utiliza desse meio para ir se dar de cara com esses indivíduos perversos, pervertidos, profanos, abomináveis. Então, o evangelista dessa era digital, ele deve ter essas habilidades, esse conhecimento técnico, científico, mas bíblico-teológico. Juntando essas coisas, que eu vou dizer, é uma boa parceria. Ele vai afugentar, é uma verdadeira invasão às casamatas do inferno. Saturar os meios de telecomunicação do conhecimento de Deus. Aí cumpre-se o que dizia o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer. Né? Glória a Deus. Que não é só conhecer, é avançar nesse conhecimento. E é assim que Deus possa estar falando a cada coração de pessoas amigas, que sejam ouvintes, telespectadoras, para e medita um pouco e pense que tudo está no controle do Deus Todo-Poderoso. Amém. Trajano. Glória a Deus. O tópico 2 da lição nos traz uma reflexão. E eu considero que muito pertinente, evangelista Marcelo e o pastor João, que é sobre a questão de consertar as redes. Quando os pescadores, né, João e Tiago, estavam ali consertando as redes. Certamente, se estavam consertando as redes, estavam tirando os buracos, os furos, onde se passavam os peixes. Isto. Eu tive a oportunidade de morar próximo a Beira-Mar há muitos anos atrás, em Olinda, e tinha uma colônia de pescadores, e eu cheguei até a pescar, só que eu usava uma rede diferente, uma rede menor e tal, que era a rede de arrasto, e muitas vezes eu não tinha habilidade para consertar os furos, e fazia umas certas gambiarras, mas quando precisava de algo mais, que tivesse uma certa precisão, levava o pescador, ele ali rapidamente fazia, e eu vi por inúmeras vezes ele está ali ajeitando o barco e com as suas redes esticadas e fechando os buracos, né? Esses buracos que promovem a evasão de peixes. O que eu posso refletir hoje, pastor João, evangelista Marcelo? Como eu estou utilizando essas redes? De que forma estamos utilizando essas redes? Né? Será que não existem grandes furos onde esses peixes passam a se evadir, a ir embora? Será que realmente eu estou me utilizando como cristão dos recursos que Deus nos dá, tecnológicos, em qualquer plataforma que seja, para levar a mensagem de esperança que é Cristo? Será que tem sido prioridade para nós, prioridade para instituições, para a liderança da igreja, né? A utilização desses meios? É necessário, imprescindivelmente, preparo. O senhor falou de uma maneira categórica, pastor João. Tem que conhecer. Eu preciso conhecer. Primeiro conhecer a palavra de Deus, né? Ter raízes, né? Para não entrar em questões difíceis, ter raízes. Preparo no sentido secular do conhecimento das plataformas, né? Disponibilidade para poder tirar um tempo. Aí entra a questão da mordomia cristã. Eu mostrei aqui no início que o brasileiro é o que passa mais tempo acessando as redes sociais no mundo. Será que nesse tempo eu não posso parar ali 30 minutos para trazer uma mensagem edificante, uma mensagem de vídeo para levar através das redes sociais? Será que tem sido prioridade para mim? É uma reflexão.
É uma reflexão, pastor e Marcelo. Será que realmente estamos parando para consertar nossas redes? Porque se não fazemos isso, com certeza irá continuar a ter uma grande evasão de peixes e pessoas irão para longe de Deus. Infelizmente. Mas graças a Deus, né, por meio desse canal, por meio da EBD na web, né, através de vocês, a todos aqueles que fazem, a equipe, né, que muitas pessoas, a gente até se esquece de citar, né, Marcelo, mas existem profissionais aqui preparados, né, questão de direção de corte, o câmera, o sonoplasta, o editor, para que pegue esse conteúdo aqui, né, edite, faça um trabalho bom, para que seja colocado nas redes sociais para edificação de vocês, para levar a mensagem de Cristo. Louvo a Deus que a nossa igreja tem observado isso. Podemos fazer mais? Sim, podemos fazer mais. Se agregarmos isso, disponibilidade, né, vontade de fazer, né, e prioridade. Mas eu louvo a Deus que estamos fazendo a nossa parte, a nossa igreja está fazendo a dela, mas precisamos fazer muito mais. Né? Buscar conhecimento teológico, botar conhecimento nessas áreas, porque existem muitas pessoas, pastor João, o senhor falou isso e Marcelo falou, que estão se perdendo. Muitas pessoas que estão longe de Deus, cristãos que estão com a vida que não agradam a Deus por causa do uso desses dispositivos. Cabe a nós, ministros, cabe a nós, liderança, cabe a nós cristãos entendermos isso, taparmos os buracos para levarmos essa rede e ganhar peixes, almas, vidas para o reino de Deus. Amém. Queremos agradecer a Deus mais uma vez por esse momento preciosíssimo e edificador, né? Que é aqui onde estivemos aqui discutindo esse tão importante tema. E você que nos acompanha, continue aí nos ajudando na oração, comentando, né? Compartilhando também essa mensagem. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que também têm se esforçado, né, em produzir material dessa natureza, de subsídio para professores de escola dominical, que Deus continue habilitando, dando sabedoria e discernimento, e que todos que fazem uso de algum equipamento tecnológico que acesse as redes mundiais, possa, com muito temor a Deus, usar essas ferramentas, né? E que possam usá-las para a propagação do Evangelho de Cristo, que possam usá-las para o bem social, pessoal e coletivo. Muito cuidado mesmo. Estamos aqui usando, né, por exemplo, o YouTube, que é uma espécie de rede social, né, onde as pessoas colocam vídeos, mas hoje, se formos fazer um levantamento que já foi feito, os vídeos que hoje são mais acessados não fazem nenhuma referência a Jesus, muito pelo contrário, hostilizam até. Então, que nós possamos despertar e investir mais nessa poderosa ferramenta de comunicação. Que Deus nos dê sabedoria, temor e sabendo que se não for de fé, é pecado. Que Deus os abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.